noite, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você está assistindo isso, mas a gente está aqui para falar do metabolismo energético de ruminantes igual aos outros grupos, só que a gente é melhor. Enfim, eu vou começar falando das moléculas junto com a Dudinha, que vai falar dessas aqui, e eu vou falar dessas aqui. Então, para começar, a gente tem a glicose, que é a molécula essencial para o metabolismo energético de qualquer organismo, e ela é um substrato para a formação de ATP. Então, ela participa tanto do ciclo de Krebs quanto da glicólise, que é a quebra dela, né? E aí ela serve para produzir o ATP para todas as células do nosso corpo, e ela também é base para formar algumas moléculas importantes, que de exemplo a gente botou lactose e glicerol. A segunda molécula que eu vou falar são os lipídios, que vêm do acetato e do butirato. Ele serve de reserva energética. Então, ela é usado como ácidos graxos e triglicerídeos, e também ela participa da beta-oxidação, em que é transformado em acetil-CoA, que também é usado para fazer ATP. Então, também serve como essa fonte secundária de energia. E por último, eu vou falar dos corpos cetônicos, que de exemplo a gente tem o acetoacetato, tá certo, amiga? Acetoacetato e beta-hidroxibutirato. E eles também são uma fonte alternativa de energia quando a glicose está baixa. Então, eles conseguem ser transformados em acetil-CoA, mas a princípio, quando o acetil-CoA está em excesso, eles transformam em corpos cetônicos para ser armazenado. Mas ele é convertido de novo em acetil-CoA quando o corpo precisa, quando a glicose está baixa. Então, ele serve também como um substrato, assim, para a produção de ATP. Mas quando eles estão em excesso, como essa transformação dele de volta em acetil-CoA tem muitos metabólitos como consequência, acaba que esses metabólitos podem afetar o sistema nervoso. Então não é muito bom o animal ficar dependendo desses corpos cetônicos, e é bom ele ter a glicose e os lipídios para ter a fonte de energia de uma forma mais primária. E é isso. O metabolismo energético nos ruminantes é diferente dos animais monogástricos, porque os ruminantes eles possuem um rumen, onde ocorre a fermentação microbiana dos carboidratos ingeridos pela dieta, como a celulose, hemicelulose, amido e glicose. No rumen, esses compostos eles são fermentados por micro-organismos, como as bactérias, protozoários e os fungos, que degradam polissacarídeos e liberam ácidos graxos voláteis, que são acetato, propionato e butirato. E também gases e energia através do ATP microbiano. Os ácidos graxos voláteis, eles são as principais moléculas energéticas nos ruminantes, e eu vou falar de cada um deles. Como eu tinha falado antes, que é o acetato, propionato e butirato, eu vou começar pelo acetato. Bom, o acetato é o ácido graxo volátil mais abundante, e também ele tem uma função central no metabolismo energético. Ele origina a molécula acetil-CoA, que é usada para energia e formação de ATP, e também para formar lipídios, que é fundamental ali para ajudar a desenvolver a gordura corporal e também o leite. O propionato, ele é a principal fonte usada para gerar a glicose, através de reações intermediárias, como o succinil-CoA e o oxaloacetato. Essa glicose fornecida, ela ajuda também no equilíbrio energético e também a fornecer combustível para esses tecidos que dependem exclusivamente dele, como o cérebro e também as células sanguíneas. O butirato, ele é uma molécula que gera energia diretamente para o tecido. Ele também origina a molécula beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico. Ele também atua na síntese dos lipídios, tanto no armazenamento como na produção. Oi, Tati. A gente vai falar da parte de via metabólica dos seus produtos. Para começar, a via metabólica de carboidrato, proteína, lipídio, tudo começa na fermentação ruminal, tudo começa lá no rumen. Para começar, eu vou falar do metabolismo da celulose do amido, que são os principais carboidratos. O metabolismo dele é realizado por bactérias celulísticas e ameolíticas que vão quebrar esses carboidratos. A quebra deles resulta, em ácidos graxos voláteis, que é butirato, propionato e acetato. E esses ácidos graxos são transportados via sistema porta-hepático até o fígado, onde eles vão ser metabolizados. Bom, esses açúcares ingeridos na dieta sofrem glicólise pelas bactérias, viram piruvato e são convertidos na respiração celular em ATP. Os micro-organismos do rumen,
utilizam esse substrato como fonte de energia. Agora, nas proteínas, a principal fonte de aminoácidos para os ruminantes é a proteína microbiana, que é a proteína produzida pelos próprios micro-organismos do rumen, que são bactérias, fungos, protozoários. A proteína microbiana tem valor biológico bem maior e de melhor qualidade do que a proteína dietética, que é a que o animal já acaba consumindo na dieta. Os micro-organismos do rumen quebram a amônia e a ureia em nitrogênio não proteico, que é convertido em aminoácidos e a sua maior parte é absorvida no intestino delgado e lançada na corrente sanguínea. E por último, os lipídios. O metabolização dos lipídios também começa no rumen. São as próprias bactérias que fazem a hidrólise, que vai quebrar os lipídios em ácidos graxos primeiro insaturados. Aí depois eles sofrem a biohidrogenação e vira ácido graxo saturado, que vai realmente poder ser utilizado pelo organismo. Os ácidos graxos saturados são absorvidos pelo enterócito do intestino delgado, são compactados em quilomicrons, transportados pela via linfática e metabolizados no fígado. Agora, falando sobre metabolismo carboidrato, ele principalmente acontece no rumen, em que nós temos ácidos graxos voláteis, que são metabolizados no fígado. Então, nos ácidos graxos voláteis temos o propionato, ele é absorvido pelas papilas ruminais e ele vai ser convertido em glicose pela neoglicogênese ou gliconeogênese. Também temos o acetato, que também é absorvido pelas papilas ruminais, e ele vai ser eventualmente levado até o tecido adiposo, onde vai ser convertido em acetil-CoA. E aí ele vai servir como uma reserva energética do organismo. Também temos o butirato, que é a principal fonte de energia para enterócitos, que são as células do intestino, e vai ser o desenvolvimento do trato gastrointestinal vai depender dele. Também uma grande parte de butirato é convertida em corpos cetônicos, como o beta-hidroxibutirato. Agora, falando sobre proteínas, as proteínas são parcialmente degradadas pelo rumen. Elas vão seguir esse caminho de proteínas, peptídeos, aminoácidos e depois amônia, que é altamente tóxica. Então ela pode seguir dois caminhos. Ela pode ser levada pelo sangue até o fígado para ser convertida em ureia, ou ela pode fazer parte da síntese de proteína microbiana. Enquanto isso, a absorção de aminoácidos acontece no intestino delgado e ela vai ser responsável pela síntese de tecidos corporais e também ter produção de energia caso esteja em excesso. Bom dia, eu vou explicar sobre o metabolismo de lipídios e da reciclagem da ureia. O metabolismo dos lipídios começa quando eles entram no sistema na forma de triglicerídeos, fosfolipídios ou ácidos graxos, e logo eles são emulsificados no duodeno pelos sais biliares e pelo suco pancreático. E nisso eles são transformados em quilomicrons, são transportados via linfa e eles servem para diversas funções, servindo para formação de tecido adiposo, formação de alguns hormônios, que é o caso dos hormônios sexuais e do colesterol, e na produção de leite também. A reciclagem da ureia, ela é produzida a partir da ureia, do grupo amina da ureia, que é produzida no fígado. Ela pode ser tanto eliminada na urina ou participar dessa reciclagem. Se ela for participar dessa reciclagem, ela volta para o rumen a partir da parede ruminal ou pela saliva do animal, que quando deglute, a ureia volta para o rumen. E ela sofre a hidrólise pelas bactérias ruminais, que causa a transformação dessa ureia em proteína microbiana. Essa proteína microbiana ela é útil para a reutilização do nitrogênio não proteico, além de que ela funciona como a maior parte de absorção de proteínas desse animal, se comparado à dieta dele. Meu nome é Marina e eu vou falar dos tecidos responsáveis nas vias metabólicas das proteínas. Primeiro eu vou falar no tecido do epitélio ruminal. No epitélio ruminal, as proteínas elas vão ser degradadas em amônia, em AGVs e em peptídeos, que as bactérias ruminais vão estar aproveitando para formar a proteína microbiana. Aí já no intestino delgado, os aminoácidos provenientes vai acontecer a metabolização desses aminoácidos provenientes da proteína microbiana e também a metabolização de
dos aminoácidos que não foram quebrados, não foram degradados no rumen. Aí agora no tecido hepático. No tecido hepático a gente vai ter a metabolização dos aminoácidos que ficaram em excesso. Aí eles vão ser transformados ou em ureia, no ciclo da ureia, ou na gliconeogênese. E também ainda no tecido hepático a gente vai ter a síntese de proteínas plasmáticas como a albumina. Aí para finalizar a gente tem no tecido muscular a síntese proteica. Vai acontecer, esses aminoácidos vão sofrer uma síntese proteica para manutenção dos músculos. Oi, meu nome é Aline, eu vou falar um pouquinho sobre o metabolismo dos carboidratos. E primeiro eu vou falar do rumen, principalmente no epitélio ruminal. Lá acontece a fermentação de bactérias, onde eles transformam os carboidratos em ácidos graxos voláteis. No fígado, mais precisamente no tecido hepático, lá existe o propionato e esses propionatos são convertidos em glicose. O fígado ele é o principal órgão gliconeogênico, porque muitas vezes as glicoses dietéticas não chegam ao intestino. E também os tecidos adiposos e o tecido muscular, eles usam principalmente corpos cetônicos para a principal fonte de energia. Oi, agora a gente vai falar sobre o metabolismo de lipídios. No epitélio ruminal, os lipídios dietéticos eles são hidrogenados e hidrolisados, fazendo com que os triglicerídeos sejam transformados em glicerol mais os ácidos graxos livres, né? E os ácidos graxos insaturados se transformam em ácidos graxos saturados. Aí no tecido hepático a gente vai ter a síntese limitada de lipídios, vai ter a oxidação de ácidos graxos e também vamos ter arterial. A gente vai ter a oxidação de ácidos graxos, a síntese limitada de lipídios e a gente também vai ter a formação de corpos cetônicos. Aí no tecido adiposo ele vai ser o principal local de armazenamento das gorduras, né, dos lipídios. E também vai ser usado lá no tecido adiposo. O cetato vai ser utilizado como principal precursor da lipogênese. E nas glândulas mamárias, somente em lactação, é transformado o acetato e o beta-hidroxibutirato em ácidos graxos para poder fazer a síntese de produção de leite e gordura.